Salve família Caranda, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, como não poderia ser diferente, o tema de hoje, vamos falar da polêmica declaração aí do Sérgio Reis, o polêmico movimento que ele está levantando, onde ele bota um prazo, praticamente ele dá uma intimação ao parlamento que eles devem aprovar o impeachment de todos, repito, todos os ministros do STF. E se isso não for resolvido, o Brasil vai parar, nas palavras dele. Eu vou colocar o áudio para que você escute ele mesmo falando, tá certo? A gente tem um áudio aqui. E logo em seguida também, antes da minha opinião, eu vou ler a matéria da mídia, mas eu quero que primeiro você escute o que ele falou, para não ficar, Davi, mas será que é isso mesmo? Não é interpretação sua? Quem conhece nosso trabalho sabe que a gente faz o contrário aqui. A gente separa a informação, a notícia de fato, da opinião da mídia que ela coloca nas suas matérias, sempre tentando manipular as pessoas, né, para que a pessoa pense o que ela quer que ela pense. Aqui não, eu vou colocar o áudio dele e depois a gente vai ouvir o que é que a mídia está falando. Então vamos lá escutar o áudio dele. Oi Marcelão, vou te dar notícias agora. Eu estive em Brasília, cheguei ontem à noite, fiz reunião com todos os grandes do Brasil, fiz uma reunião com 40 criadores de soja, plantadores de soja, os mais fortes, e bancaram ainda de 400 hinos para Curitiba, para Brasília, e eu bancaram tudo, e eu apresentei 400 hinos para o Bolsonaro, e ele atendeu a todos, e depois ele, como ele é muito meu amigo, me convidou para almoçar com ele, o Eduardo Araújo estava comigo, foi também, e lá eu fiz uma reunião, almoçando com o presidente, estavam todos os ministérios, o ministro da Defesa, estavam os generais do Exército, Marinha e Aeronáutica, todos os fortes, né? Então, são pessoas importantes que eles não tinham ideia do que estava sendo preparado pelos caminhoneiros, pela sociedade. E você viu que o que fizeram com o Bolsonaro em Florianópolis foi uma maravilha. 30 mil pessoas, jet skis, o diabo que você imagina. E nós chegamos a uma conclusão, eu tenho feito reunião com os líderes dos caminhoneiros, como tem o programa de caminhoneiro há 40 anos, já tive até transportadora, então eles estão sempre do meu lado. Peguei os chefes de sindicatos, os presidentes, fiz uma reunião com eles, e com esses empresários chegamos à conclusão que dia 7 de setembro nós não vamos fazer nenhuma manifestação pela data, pelo desfile, para não atrapalhar o presidente nem a data importante. Mas vamos parar em volta de Brasília e eu passei para você alguma coisa que está acontecendo e questionei todos eles e expliquei que nós já entramos com um pedido do presidente do Senado nos receber dia 8 de setembro, vou eu e 2 líderes dos caminhoneiros, vamos lá, e 2 líderes do sindicato da soja, vamos em 5 para entregar para o presidente do Senado uma intimação, não é um pedido, é uma intimação, é como se fosse um oficial de justiça e fala, cumpra-se. Ou seja, nós resolvemos o seguinte: nós vamos manter dia 7 de setembro calmo, dia 8 vamos no Senado, vão trabalhar, porque eu tenho uma amiga que é a minha chefe de gabinete do meu gabinete, hoje trabalha com o senador, e ela me falou, não, vai ter a sessão sim, eles vão ter que estar, e nós já marcamos o acompanhamento, eles já aceitaram me receber. E eu vou entregar um documento para eles, é o seguinte, eu, os caminhoneiros e os plantadores de soja, os fortes, os que carregam navios para fora, para você ter uma ideia. Daí, eles vão receber um documento assim, vocês têm 72 horas para aprovar o voto impresso e para tirar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é um pedido, é uma ordem. Vocês vão ter uma ordem. É assim que eu vou falar com o presidente do Senado. Isso é uma ordem. Se vocês não cumprirem 72 horas, nós vamos dar mais 72 horas, só que nós vamos parar o país.
já está tudo armado, o país vai parar. Tudo. Norte a sul, leste a oeste. Os plantadores de soja vão pôr as colheitadeiras na estrada. Ninguém pode andar, nem carro particular, nem ônibus. Todos estão sendo avisados. O ônibus que vier com passageiro vai ter que voltar para trás. Não vai trafegar ninguém nas estradas. Só vai ter ambulância, polícia, bombeiro, ou uma emergência, ambulância com emergência. Somente isso, mais ninguém. Vai parar o país. E enquanto o Senado não tomar essa posição que nós mandamos fazer, nós vamos ficar em Brasília e não saímos de lá até isso acontecer. Uma semana, 10 dias, um mês, e os caras bancando tudo, hotel e tudo, não gastam um tostão. E se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto. É isso que você quer saber? É assim que vai ser. Pronto. E a coisa tá séria. Eu mandei já algumas coisinhas para vocês aí, tá bem? Vai vendo aí. Bom, meus irmãos, declaração pesada, né? E já eu dou minha opinião sobre isso. Vamos ouvir o que é que a mídia tá falando sobre esse caso. Vocês já devem imaginar que não é nada de bom. Eles dizem o seguinte: líderes caminhoneiros negam manifestação. Sérgio Reis não nos representa. Matéria muito recente, 15 de 8 de 2021. A afirmação do cantor Sérgio Reis de que está organizando uma manifestação dos caminhoneiros para o dia 7 de setembro em apoio ao presidente Jair Bolsonaro foi desmentida pelas principais lideranças da categoria. A gente desconhece as pessoas que estão do lado dele, diz Plínio Dias, presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Carga, CNTRC. Sérgio Reis não representa nem os artistas, quanto mais os caminhoneiros. Aqui eu faço uma pausa, que esse é o tipo de matéria manipuladora. Já dando a minha opinião, meus irmãos, seria bom que esse movimento ele nascesse da iniciativa do povo, fosse criado unicamente pensando no povo, sem apoiar lado A, sem apoiar lado B. Você vê que aqui, de fato, ele quer apoiar o presidente. O presidente, atualmente, não só não merece esse tipo de coisa, como ainda é responsável por muito disso que está acontecendo. Então realmente fica complicado. Agora, em defesa do Sérgio Reis, ele está falando aqui que as principais lideranças dos caminhoneiros não estão de acordo. Primeiro que esses principais líderes que eles tanto falam e querem colocar essas pessoas como líderes dos caminhoneiros, e eles são na verdade autônomos, cada um por si. Por isso mesmo é que eles nunca pararam o Brasil como se deveria, porque é cada um por si. A classe é desunida. Isso é um fato. Os próprios caminhoneiros é que me dizem isso, porque eu não sou caminhoneiro. Eu não poderia falar isso somente da minha cabeça. Mas eu tenho certeza que muitos que são vão falar, inclusive aí nos comentários do nosso vídeo, eu faço questão de ler. A classe é desunida. Não tem liderança. Tem pessoas que sonham em ser líderes dos caminhoneiros porque sabem que no dia que eles se unirem, eles vão parar o Brasil. Vão de fato. Chegamos perto disso, mas até hoje não tem liderança. E isso fica evidente porque quantas matérias a mídia, só eu acho que fiz 2 vídeos sobre esse tema, dessas falsas previsões de greve. A UOL, G1, todos os principais portais de internet, Globo.com, todos eles falando: Brasil vai parar. Lideranças dos caminhoneiros, aí citam sempre esses nomes, diz que vai parar tal dia. Aí chega lá, tem 4, 5, 6 caminhoneiros. Ou seja, eles não conseguem mobilizar ninguém. Que liderança é essa que eles têm? São líderes de quê? Que não conseguem marcar nenhuma greve. Por aí você já se tira. Então, nesse ponto aqui que ele diz que nenhum dos líderes, e até pela forma que estão falando aqui, né, esse tal desse Plínio Dias, você já vê que é da esquerda. Nenhum tá com o Sérgio Reis, que ele não representa, é porque para esses caras ele representaria se fosse do lado de Lula, né? Se fosse do lado do PSOL. Então, a opinião dele vale menos do que nada. Porque não passam é de aproveitadores do movimento. Nada mais do que isso. Olha como a matéria consegue ficar ainda mais ridícula. Áudios enviados a grupos de aplicativos de mensagens afirmam que a manifestação terá um objetivo adicional: a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A movimentação principal será em Brasília, mas vai acontecer também em outras cidades. Outra partezinha que interessa a gente aqui, que a matéria é até bem extensa, eles dizem o seguinte, ó: segundo Dias, a preocupação dos líderes de categoria é com as melhorias de condições de trabalho e não com pautas políticas. Não é o que parece, né, meus irmãos? Realmente não é o que parece. Parece sim que cada vez mais tem alguns entrando no movimento e politicando o negócio, quando na verdade não deveria acontecer. Como eu já disse para vocês em outras ocasiões, a solução do Brasil seria realmente parar tudo. Mas é fato que por conta dos resultados da última greve, que não deu em nada, absolutamente em nada, nem sequer uma redução do diesel teve, os próprios caminhoneiros pararam de acreditar na greve e inclusive perderam o apoio da população.
E aí, nesse momento, onde o Brasil todo sofre, não é a hora de se fazer greve. Infelizmente. E principalmente os caminhoneiros, porque nesse último aumento, que eu fiz questão de fazer um vídeo aqui mostrando para vocês, nós mostramos que aumentou a gasolina. O diesel não. Seguraram os preços dos diesel já temendo o movimento de greve dos caminhoneiros. Deixaram os caminhoneiros quietos. E caminhoneiros que, vocês prestem atenção no que eu estou falando, vai ser uma profissão extinta em pouco tempo. O que vai existir é motorista de caminhão que trabalha em empresas. O caminhoneiro autônomo, até pelo preço do próprio caminhão, que cada vez vem subindo mais. O governo já baniu aquele programa que ajudava, né, o caminhoneiro a comprar financiado com juro baixo. Também falou que ia tirar, nem sei se tirou, depois eu vou confirmar aqui para vocês. E tudo isso é para conspirar contra o caminhoneiro autônomo, que é o que pode fazer alguma coisa. O cara que é contratado por uma empresa, por mais que ele queira, ele nem sequer é dono do caminhão. Como é que ele vai parar uma coisa que não é dele? Agora, pelo menos o que eu entendi aí com o Sérgio Reis, ele está falando com os grandes. Veja bem, é com os donos de empresas que exportam para fora. Ou seja, é gente grande, não é gente pequena. Se esses de fato estiverem do lado dele, estiverem dispostos a mandar o caminhoneiro que é contratado por eles ficar dentro lá da garagem, se eles estão realmente de acordo em fazer isso, aí a conversa é outra, meu irmão. Essa greve vai acontecer. Entende? Não porque o autônomo queira parar, mas porque empresários vão fazer todo mundo parar. Quando o empresariado entra na parada, o negócio muda, porque os caras têm dinheiro. Os caras têm contato com os grandes. Da outra vez foi aquela força toda, porque muitos empresários entraram. Mandaram seus caminhões ficar parados, não concordaram com os aumentos consecutivos e abusivos, né, que até agora já soma 40% do que era originalmente. Isso no diesel, né? Gasolina já conta 50%, como a gente bem falou no outro vídeo. Enfim, meus irmãos, acho que o remédio agora é a gente esperar para ver o que é que acontece, literalmente, né? Eu acho que no Brasil tudo pode acontecer. Gostaria de saber principalmente a tua opinião sobre a atitude do Sérgio Reis, o que é que você acha disso? Só espero, né? Particularmente eu falo isso, eu espero que ele não seja preso, porque a moda agora do STF é essa, né? Qualquer coisa que você fala contra eles já é considerado ato antidemocrático. Agora, você, meu irmão, que vai dar a sua opinião, e eu peço muito que você faça isso, só lembre que cada movimento que revolucionou o mundo foi considerado antidemocrático para aqueles que estavam no poder em cada época do mundo. E eu venho sempre apertando essa tecla, porque tudo a mídia usa logo. Ah, é antidemocrático, ah, é isso, é contra a Constituição. Mas você está vendo que o Supremo tem agido fora da Constituição. Ele está legislando, ao invés de aplicar a lei. Ele está ali para aplicar a lei. E faz muito tempo que eles pararam de fazer isso. Estão legislando e eles não têm autoridade para isso. Eles não foram eleitos pelo povo para isso. Não têm legitimidade. Mas estão fazendo. E os parlamentares estão vendo, mas estão fazendo vista grossa, com medo de ser investigados, porque, como eu disse para vocês, 99,9% do que estão ali, eles devem alguma coisa. Quando não é eles diretamente, é filho, é marido, é genro, é sempre alguém da família, eles fazem de tudo para defender. Então entram em acordo. Eu vi o pessoal do Bolsonaro falando, não, mas se a gente impeachmentasse pelo menos um, já ia servir de exemplo. Ora, se ele está falando aí que existe um mensalão patrocinado pelo país que faz os pastel de vento, eu não vou nem citar aqui, depois a gente faz um vídeo só para falar disso. Estão dizendo o que a gente já sabe, eu já falei disso há muito tempo aqui, né? Perdi vídeos por isso também. Que eu falava que até aquela rede Bandeirantes, lembra da TV Bandeirantes? Ela já foi comprada por esse grupo que pertence ao país chinês. Isso é um fato. Agora eu posso provar? Não, mas eles sabem que eu estou falando a verdade. Por que não mandam me prender? É crime um país comprar a emissora de outro país. Mas já fizeram isso aqui e fica por isso mesmo. Então você acha impossível que algum dos 11 Supremos ganhe dinheiro, ganhe verba? Você acha que algum dos parlamentares são financiados? Eu falo isso aqui o tempo todo, irmão. O que é que eu ganho só? Restrição, restrição e restrição. É isso. Mas ninguém espere que aquelas pessoas que chegaram lá, como eu digo, recebendo propina, cometendo crimes, que são patrocinados até hoje com grandes somas de dinheiro pelos interesses internacionais, eles vão simplesmente começar de uma hora para outra, porque o povo está chateado, representar o povo, ou querer largar aquela cadeira de poder. Eles jamais farão isso. Então, ou o povo realmente, talvez não seja dessa vez, né? Porque o Sérgio Reis está colocando viés político no meio. Ali o movimento que ele quer fazer é em apoio a Bolsonaro, que não merece e é responsável por muito do que está aí. Mas quando o povo um dia fizer um movimento legítimo, aí o negócio vai mudar.
Enfim, gostaria de saber a tua opinião, meu irmão. Deixa aí nos comentários. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus. Um abraço e fui.